E primeiro, então, só te agradecendo o convite, acho que o tema é muito oportuno, vai ser muito bacana a gente falar de uma forma muito focada no que é esse tema que todo mundo comenta hoje, parece que virou moda, mas isso é mais antigo do que a gente possa imaginar. Então, primeiro, obrigado pelo convite, pela iniciativa. Como eu te falei antes e repito agora, é uma ideia, uma iniciativa, um movimento muito legal de entender empresa com alma, né? Com toda a sua essência e com toda a pureza que esse nome traz e com toda a importância. E quando a gente fala de empresa com alma, não é só no sentido figurado, é no sentido real, no sentido concreto, né? De fazer jus a algo muito maior. E isso hoje, na minha visão, e acredito que a sua, se traduz no propósito. Então, nada melhor do que a gente entender isso a fundo e traduzir para a prática para tantos empresários e tantas pessoas que vão nos assistir agora e depois, o que é uma empresa com propósito, ou o que é uma empresa com alma, diante de tantas questões e tantos desafios que a gente tem hoje. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite de novo. Espero que essa mensagem aqui chegue para tantas pessoas e tantas pessoas fiquem felizes e iluminadas com o que a gente tem a trocar aqui. Ninguém sabe de tudo, mas juntos a gente consegue produzir um conteúdo muito legal. Obrigado. Com certeza. Gratidão, meu amigo. Estou muito feliz mesmo por essa live, essa oportunidade. Você me ouve bem? Está me vendo bem? Só para confirmar. Perfeito, Ah, então, perfeito. Ouço legal. direitinho. O pessoal está nos vendo bem, está nos ouvindo. Se tiver, faz assim com o Dá dedinho, um que a joinha gente aí. fica mais tranquilo. E se ficar à vontade, sobe coração que a gente adora. Aparece para mais pessoas que também podem Exatamente. usufruir dessas informações, desses temas, esse assunto que a gente gosta tanto de falar, né, Alexandre? A gente já bateu tantos papos Exatamente. aí pelo WhatsApp, tantas conversas. E aí, Alexandre, uma coisa Verdade. que eu já te falei isso, né? Acho que surgiu essa ideia da empresa com alma como um grande movimento mesmo, né? Não é uma empresa minha, não é algo físico, um contrato social, de maneira alguma. Eu quero que as pessoas Uhum. vejam esse nome, vejam esse simbolismo e o que isso representa para elas, né? Então, muito mais do que apenas algo físico relacionado a produtos ou serviços, existe aí um propósito maior de levar as pessoas uma iniciativa de espiritualidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de propósito, de causa, todos os temas aí que podem proporcionar uma nova consciência. E aí, Alexandre, para começar, eu gosto de perguntar um pouco sobre o convidado. E a primeira pergunta que eu te faço é: qual é a sua grande causa? Qual visão de mundo você tem? Conta um pouco para a gente o que você acredita aí, um pouco da sua história também, como que você vê o mundo, vê as empresas, vê os negócios que você atua. Conta um pouco para a gente. Então, primeiro, então, eu vou me apresentar um pouquinho para o pessoal. Para mim é um prazer. Meu nome é Alexandre Quadrelli, eu sou publicitário. Eu hoje atuo como coach executivo e carreira e desenvolvedor de empresas e negócios, né? Já indo direto ao assunto, qual é o meu propósito, como eu percebo o mundo, né? Meu propósito hoje, sem sombra de dúvida, é ressignificar o mundo corporativo. Por quê? Porque eu venho do mundo corporativo, né? Eu trabalhei 21 anos em grandes empresas da área financeira, grandes bancos nacionais e internacionais no Brasil, e eu fiz uma carreira muito bacana com parceiros muito legais, com equipes extraordinárias que eu levo grande parte comigo no coração e na memória de tanto aprendizado que eu tive. Mas, como a gente não sempre percebemos o mundo da forma que ele é, a gente tem visões, tem crenças e tem uma série de perspectivas. Durante esse período todo de aprendizado e de vivência no mundo corporativo, eu vi muita coisa boa e muita coisa a desenvolver e muita coisa a melhorar, né? Principalmente empresas que não tinham alma, literalmente, elas viviam por produção de resultados, o que não tem nada de errado. Uma das coisas que eu aprendi é não julgar, né? Sem julgamentos, cada um está numa escala e num nível de evolução profissional e pessoal distinta, mas eu vi muita dor, muito sofrimento, muitos problemas que o mundo corporativo traz, como síndrome de burnout, como ansiedade, depressão, muitas pessoas sem qualidade de vida e muitas pessoas só focadas em resultados numéricos.
Então, hoje, a minha causa, ou aquilo que eu acordo e acredito todos os dias, é gerar empresas e profissionais e executivos de alto valor pessoal e profissional. É ressignificar esse mundo corporativo que a gente vive, entende e conceitua. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha causa. Eu sou publicitário, sou professor universitário também, atuo no Rio e em São Paulo. Estou falando aqui do interior de São Paulo, está bem friozinho. E assim como você, a gente tem alguns sonhos, né? E a gente tem algumas visões que é não um mundo utópico, isso acho que não faz sentido, mas um mundo mais justo, um mundo mais equalitário, um mundo que tenha maior abrangência e uma capacidade de transformação ou mutação muito mais elástica, muito mais assertiva, porque é isso que a gente tanto espera e a gente precisa. Que bacana, Alexandre. Estamos juntos nessa grande causa coletiva e eu fico muito feliz de encontrar pessoas nessa jornada, nessa caminhada, que compartilham aí de vários ideais, que a gente possa compartilhar experiências, compartilhar aprendizados, principalmente poder trabalhar junto, né? Compartilhar e crescer. Eu acho que essa é uma maneira muito rica da gente evoluir, encontrando pessoas que acreditam numa mesma causa, nesse mundo talvez com empresas mais conscientes, mais humanizadas, aí, mais espiritualizadas. Ô Alexandre, eu acho incrível isso que você falou, né? A gente passou por tantas experiências anteriores que todos nós aprendemos o que é legal, o que não é, o que seria bacana, o que poderia ser melhorado. E aí, talvez, né, Alexandre, a gente troca de empresa, troca de grupo, troca de equipe, ou pessoas que aí têm essa visão de empreender, criar seu próprio negócio, sua própria empresa, e acabam repetindo alguns padrões, né, Alexandre? A gente trabalha com constelação sistêmica também. A gente vê muito isso, e eu costumo dizer para as pessoas, quando eu vou fazer as facilitações, se você aprendeu o que você não gostou na sua experiência anterior, você sabe o que não é legal, o que você não gosta. Aqui na sua empresa, nesse espaço, você tem a oportunidade de criar a empresa dos seus sonhos, fazendo do seu jeito, de uma maneira mais humana. Se coloca no seu passado, identifica o que foi legal, o que não foi, para que aqui você possa fazer diferente. E aí, né, Alexandre, sim, é engraçado como algumas pessoas repetem padrões dos chefes anteriores que elas tiveram, nos comportamentos e atitudes dela como um chefe, como um líder, como diante de uma área, de um departamento. Então, a importância da gente ver as nossas referências, né, Alexandre? Do passado, para a gente não replicar ele e levar para frente, repetindo apenas o que a gente aprendeu. Eu concordo com você. Eu acho que faz muito sentido quando a gente entra no tema de hoje, que é o propósito de uma empresa, porque uma empresa, basicamente, ela é construída por vários indicadores, por vários pilares, por várias áreas, por vários setores. Mas hoje em dia a gente não pode esquecer que, independente de qualquer resultado, independente de qualquer modelagem organizacional, qualquer nicho, qualquer setor, qualquer segmento, na minha visão, o capital mais importante da empresa, sem sombra de dúvida, é o capital humano. Se não tiver uma qualidade de capital humano que exerça a disciplina e ser um agente de transformação, a gente vai ter exatamente o que você falou, repetições de padrões anteriores. Por que eu repito o padrão anterior? Isso também é muito importante, porque eu cristalizei na minha mente que aquele padrão é consenso, é comum e é possível de ser repetido. É a única realidade, né? A única realidade, porque mudar é difícil. Sair de uma zona de conforto construída de 10, 20, 30 anos é um esforço muito grande. Quando a gente estuda, né, consciente de inteligência, os nossos 3 cérebros e tudo mais, lá nos nossos antepassados, a gente pega, por exemplo, o cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, né, da nossa formação. Ele existiu e ainda existe na gente como uma memória de sobrevivência. Então, tudo que o cérebro der de comando para você ficar parado, com menos movimento, com menos alteração de rotina, melhor. Porque ele identifica a sua sobrevivência e a sua permanência em um lugar seguro. Então, mudar é literalmente abandonar o antigo e entender o novo como uma possibilidade. Mas, se eu não tenho numa empresa
uma vivência e uma prática de propósito, fica muito mais difícil. E é essa a ideia que eu vou trazer aqui para você, para a gente conversar um pouquinho. O que é esse propósito que tantas pessoas falam e poucas pessoas entendem? Então é Exato. isso que a gente vai conversar agora. E aí, Alexandre, fazendo essa ligação, né? Por isso que eu gosto de falar sempre das referências, talvez no começo de um tema, de um assunto, de um debate, porque senão a gente vai ficar apenas replicando, né? Então, que quando surgiu uma empresa, que não seja apenas para aquela pessoa que iniciou, o seu fundador, como uma espécie de fuga, né, de uma empresa anterior. Que não seja por uma coisa que ele não gostou de lá e ele vai, não gostei daquele chefe, vou criar minha própria empresa para eu ganhar, porque eu sei fazer isso. E tem dezenas de exemplos para isso. Mas que não seja somente por uma fuga desse fundador, uma fuga emocional, uma fuga de propósito que ele não viu lá. Mas eu gosto de dizer, Alexandre, que se uma empresa tem um ideal desde o seu início, da sua fundação, a gente consegue sentir, mesmo depois de muitos anos, que aquela empresa, aquela estrutura física que surgiu, é apenas uma consequência, um reflexo, né, de uma causa maior que veio da mente do fundador. Que em algum momento ele teve uma ideia, um pensamento, ele colocou energia naquilo, ele começou a materializar aquilo. Ele trouxe outras pessoas que também se identificaram com aqueles valores, com aquela causa, e juntos começaram a criar algo maior do que eles mesmos. Então, antes, assim como você falou, né, antes da estrutura física, antes dos produtos e serviços, estão as relações, estão as pessoas, o capital humano. E para que isso acontecesse, o propósito desse fundador atraiu outras pessoas com propósitos parecidos também. E faz muito sentido o que você está falando, porque quando a gente analisa propósito na origem da palavra, ela vem do latim, né? Proporare. Então é colocar à frente. O que você coloca à frente? Você coloca os seus valores, aquilo que vai guiar todo o teu pensamento e todas as suas ações. Então, quando você vê empresas extremamente voltadas só ao lucro, 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 como único resultado referencial, é uma empresa literalmente sem alma, porque ela não entende o propósito, não vive a causa que ela serve. E qual é a razão de existir? Né? E uma das coisas que é bacana, você está falando de pessoas e tal, eu sempre falo com os meus alunos, com os meus coaches, em processos de coaching, em consultorias. Eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente, com muitos clientes, em pequenas, médias, grandes empresas, e assim, é interessante que as pessoas não refletem por que você faz o que você faz. Por que realmente você faz isso? Está num piloto automático, né? Está no piloto automático, é só para a existência financeira, é só para pagar contas. Ah, Alexandre, mas aí você quer ir todo contra uma corrente? Não, não é ir contra uma corrente. É que você saia desta corrente e analise de fora. Faz sentido eu ficar 10, 20, 30, 40 anos da minha vida, 2/3 da minha vida, trabalhando em prol apenas de um resultado financeiro? Mas, Alexandre, eu só quero pagar as contas e final de semana beber uma cerveja, ou tomar um vinho, ou dormir. Ok, é um direito seu, mas a sua vida pode ser muito mais produtiva do que só beber uma cerveja no final de semana. E aí o que acontece? O autoconhecimento, uma empresa com alma, uma pessoa com autoconhecimento, ela vai desde a sua origem, e aí é uma mudança de sociedade muito grande, onde cada indivíduo tem o seu valor, cada indivíduo tem o seu espaço, e cada indivíduo precisa entender aonde ele é bem aceito e como ele pode contribuir para uma empresa, para uma organização, para uma repartição. Eu sempre costumo dizer, Gabriel, muito para as pessoas, você não é apenas um número, você é uma pessoa que tem uma matrícula e tem uma responsabilidade para entregar. O seu trabalho, pelo menor que seja, somado a um outro, e a um outro, e a um outro, gera um movimento laboral que traz resultados para muita gente. Uma empresa com propósito é literalmente aquela empresa que coloca os valores na frente de qualquer outro resultado. Mas, Alexandre, qual é o percentual disso? Hoje está num processo de mudança e ressignificação.
Eu trouxe um dado aqui, uma estatística de 2018, Gabriel. 67% dos profissionais hoje, de 20 a 28 anos de idade, 67% pedem demissão ou saem de empresas que não praticam o discurso e a prática e que não têm o seu propósito alinhado com a causa e os serviços que vendem. Então não adianta mais você dizer que é uma coisa se você não vive dessa forma. Não adianta mais a empresa se colocar à frente das câmeras no Instagram, numa rede social, ou diante de tantos clientes e fornecedores e dizer que ela acredita em alguma coisa, uma determinada ação, se na prática a pessoa não cumpre aquilo. Não há mais espaço hoje para a pessoa ser no trabalho uma coisa e em casa com os filhos outra. É necessário uma sinergia, uma empatia, uma congruência entre o que eu faço no trabalho e o que eu faço dentro de casa. E essa congruência, essa verdade, é uma afirmação de valor muito grande. Então, muitas empresas que a gente vê hoje, até em função da pandemia, do distanciamento social, do coronavírus, estão se ressignificando porque elas tiveram, infelizmente, um tempo de 60 a 70 dias de parar as operações, olhar para dentro e analisar. Faz sentido o que eu faço? Por que eu continuo fazendo o que eu faço? E aí é uma checagem de propósito, de causa, de movimento. Quando o lucro não é mais o desejado, a gente começa a rever conceitos. E nessa revisão de conceitos entra o propósito, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atento sobre isso para persistir no mercado e dar continuidade a tantas coisas. E tem um agravante que eu quero falar com você, que é muito importante: propósito dá dinheiro. Uma Sim. empresa que vive de propósito traz resultados. Não são opostos, né, Alexandre? Não existe essa... Não. E o mais interessante, para eu te passar a palavra, propósito faz reter talentos. Quando eu tenho uma empresa com um propósito alinhado, vivido e bem construído, ela tem toda a efetividade de um RH altamente produtivo no resultado dos seus colaboradores. Então, 20%, 30% de todo o orçamento de uma empresa, quando definido para as áreas de treinamento e consultoria, desenvolvimento, business plan, quando eu tenho um propósito latente, eu retenho esses talentos e são esses talentos que têm uma informação vital da empresa, que é a cultura organizacional. E é ela que vai dizer se tem ou não propósito na prática. Perfeito, exatamente isso. Ó, algumas pessoas queridas entrando aqui, gestores de sonhos, adoro as lives da Empresa com Alma. Rafaela Sampaio, trabalha com gestão 3.0, querida também. Ô, Alexandre, já que você estava falando disso, Diga. né, eu gosto muito dos estudos das gerações também, né, que vem aí uma grande e nova geração, né, que está conectada ao trabalho, que é essa nova fase que estamos vivenciando, que as pessoas já veem, já sentem se esse local está sendo congruente com o que falaram para mim na oferta de trabalho e com o que eles estão presenciando no dia a dia. Então, não é só de um lado do colaborador, né, dessa nova geração que está sentindo, essa empresa falou uma coisa, mas não faz isso. É realmente sugerir para as pessoas, para as empresas, a serem mais verdadeiras, mais congruentes com o propósito. Eu gosto muito de exemplos aí de estatísticas das próprias grandes instituições aí, né? Eu gosto muito da Glassdoor, 99 Jobs, onde você consegue ver através dos depoimentos dos colaboradores como aquela empresa está atuando, né? Se lá dentro realmente existe algo que falaram. Então, a importância da gente ver os colaboradores como clientes internos, como essas primeiras pessoas a serem conectadas com o propósito, porque é muito bacana, chove currículo em uma empresa, mas as pessoas que saem, elas conseguem ver coisas que quem está lá dentro não consegue ver. E aí a importância da gente trazer mais clareza, da importância disso, porque é isso que vai fortalecer o vínculo, é isso que vai, a longo prazo, criar uma marca duradoura. Então, são infinitos os benefícios. Eu gravei uma aula lá no portal da Empresa com Alma somente sobre benefícios de uma transformação cultural. Seja aí de
ter clareza de propósito, encontrar os valores, promover as ferramentas de mudança, encontrar os ciclos. Mas quantos benefícios a gente consegue ver desde a contratação até o final, do cliente final, né? Então, as empresas talvez estejam aí numa fase de rever. E aí vem, né, esse novo contexto para que as empresas possam rever isso mais do que nunca. Sim, não, e o que você falou faz todo sentido, porque quando a gente entende o propósito como a causa que essa empresa defende e coloca os seus valores pessoais mais nobres à frente de qualquer outra coisa, o que que acontece? A espinha dorsal da empresa é o propósito, é a causa. Quando a gente começa um business plan, um posicionamento estratégico, grande parte das empresas sempre fizeram aquele velho discurso, missão, visão, valores, aquilo muito teórico, muito bacana, legal, continuem fazendo, mas se eu não tenho uma visão alinhada com a estratégia, alinhada com o propósito, nada disso faz sentido, né? Uma outra coisa, eu gosto de trazer exemplos vivos de empresas com propósito, né? A Grife Reserva, todo mundo conhece, Nossa, né? eu Que ia tem falar o exemplo aquele... do Rony Mesner, que ele fala de propósito. Exatamente. Então a empresa reserva, ela traz na nota fiscal a distribuição tributária e o quanto é de lucro, de tributos, o quanto foi fator gerador de resultados e para cada peça de roupa vendida ou produzida, não me falha a memória, ele tem uma entrega de um prato de alimento. Então ele já entregou mais de 10 milhões de refeições ao longo de um O período. impacto social, né? Mais do que impacto social gigantesco, mais do que propósito, é viver daquilo que prega. E essas pessoas se tornam influenciadoras, palestrantes e pessoas aí levando para o mundo uma mensagem de um propósito de vida. Além de ser um propósito corporativo ou empresarial, um propósito de vida. E eu tenho assim 3 frentes que eu gostaria de trazer para você, que eu acho que é muito importante. Empresários, professores, novos empreendedores, as pessoas que estão vivendo essa crise e que precisam entender uma razão para sobreviver e gerar algum dinheiro. Primeira pergunta, por que que você faz o que você faz? Segunda pergunta, o que que você faz bem? Né? O que que te torna único? O que que só você faz que é único e que é percebido pelas outras pessoas como uma qualidade? Né? Aquilo que você faz que as pessoas falam, nossa, mas só o Gabriel faz, ele é muito bacana. Olha, isso que o Alexandre trabalha é espetacular. Eu já vi várias pessoas, mas o jeito que ele faz, a forma com que ele conduz é singular. Isso é um grande indicativo do seu propósito. Propósito não tem nada a ver com meta, objetivo. São coisas totalmente diferentes. Propósito é uma coisa muito além. Até porque qual seria o seu propósito? Comprar um carro do ano? Você junta dinheiro, faz um planejamento, comprou, acabou o propósito, pode morrer? Não é assim, né? Propósito, ele vai além. Então, primeira dica foi essa que eu passei. Segundo, o que que você faz muito bem? E terceiro, qual é o público que você quer atender? Será que ele vai ficar feliz com a sua entrega? Para qualquer coisa, desde um sanduíche a um bolo de cenoura, ou uma solução financeira, a um automóvel, ou uma solução de altíssima tecnologia e inovação disruptiva. O que você vai fazer gera valor para as pessoas? Se gera valor, o meu propósito está ali e aí eu vou precificar de acordo com a matéria-prima, com o custo e com a minha distribuição. Mas antes de pensar em preço, pense em valor. E aí ajuda, inclusive, no posicionamento estratégico. Muitas pessoas estão preocupadas com o Instagram. Como é que eu apareço no Instagram? Como é que eu apareço no Facebook? Como é que é o meu LinkedIn? Preciso fazer conexões, eu tenho que criar networking. Calma. Analise o seu propósito. Você é uma pessoa empática. Você é uma pessoa simpática. Você entende que o seu trabalho pode trazer solução para muitas pessoas. Você sabe que a tua prática cura dores de muitas pessoas. Legal. Teu propósito está chegando. Tudo que você fizer diferente disso é apenas uma estratégia de marketing e posicionamento. E sabe por que às vezes não vende? Porque não tem aderência com a sua essência. Então, às vezes, você vê Instagrams e Facebooks e páginas e websites e empresas super bem construídas e maquiadas. Mas quando você vai conversar com o CEO, com o CFO, com um colaborador, com um funcionário, você vê uma pessoa não aderente com o que ela vende.
E aí o propósito que ela acha que tem não é um propósito, é uma estratégia de marketing. Então, nada melhor do que viver a sua essência com a máxima plenitude, a máxima compreensão. A constelação sistêmica ajuda e muito nesse processo, E muito. para que cada pessoa entenda, né, o seu papel e o quanto de contribuição cada um pode ter. Incrível, incrível. 3 dicas aí do Alexandre. Adoro sistemas relacionados. O que pode proporcionar termos mais clareza, mais conexão com uma empresa, com uma marca, que a gente possa sentir se realmente eles estão vivenciando aquilo. Ó, tem alguns comentários aqui, ó. A Inick escreveu: essa conversa desse palestrante tem muito a ver com o meu tema. Logo vai ter uma live aqui com a Inick sobre valores humanos nas organizações. Legal. A gente vai mergulhar nesse tema de valores. A Inick dá aula lá no Instituto do Saibaba. Então são temas incríveis para a vida, mas que a gente pode levar para as empresas também. Vai ser incrível essa live. Empresária Consciente escreveu: que live linda. Elisa escreveu: walk the talk, fazer o que se fala. E ó, tem uma pergunta aqui da Luteruel. Pergunta não, um comentário, né? Cada dia mais vejo que o meu propósito está mudando, mas me dá medo por já ter uma empresa há 11 anos. Cada dia mais minha vontade de mudança é mais clara. Eu acho que sempre é tempo, né, Alexandre? Eu sempre digo isso para os meus clientes, para os pacientes. Sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de rever alguns conceitos, principalmente de você se encontrar, ter mais certeza do que você está fazendo, sem dúvidas, para te deixar desfocar, para você ter medo diante de novos contextos que surgem. Então, sempre é tempo de você mergulhar. E que bom que agora você está com esse nível de consciência para poder estudar, para poder mergulhar, para poder aplicar algumas coisas, né, Alexandre? Sempre é tempo. Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Luciana Teruel. Luciana, vou te dar uma consultoria agora de graça, com muito carinho para você. Primeiro, não se desespere, tá? Todos nós somos seres mutáveis. No nosso perfil comportamental diz que o Clarity 4D, ou qualquer momento de transformação, aos 10 anos de idade você pensava de uma forma, aos 20 anos você pensa diferente, aos 30 anos você pensa diferente. Como é que nós íamos imaginar que há 75 dias atrás o mundo inteiro ia parar em choque por causa de um coronavírus que balançou o mundo inteiro e as relações humanas? Mais uma estatística, Gabriel: 72% das empresas que adotaram home office continuarão com home office para as suas equipes estratégicas. Viu que algumas coisas até melhoram, uma frase. Né? Sim, sim. Então, é Luciana, né? Isso, Luciana. Luciana, então assim, não se primeiro se puna, né? Não se cobre de querer estar mudando. Que bom que você está mudando. O que muda não é o propósito, mas é a sua percepção de contribuição com este propósito. 3 dicas importantes para você, Lu, e para todas as outras pessoas. Primeiro, se você fechasse hoje todas as suas atividades laborais, acabou a empresa, fechou tudo, como você se sentiria? Primeira pergunta. Segundo, se você se sentir aliviada, graças a Deus eu não preciso continuar fazendo isso, já está na hora de mudar. Terceiro, se você sentir um apego, uma dor muito grande, procure orientação profissional de um consultor ou de alguém que possa fazer uma constelação organizacional para entender as peças dentro dessa tua empresa e como os teus valores, visão e missão estão equilibrados. Uma coisa muito importante, Luciana, que muitas pessoas não entendem, que é uma outra estatística do Sebrae: no primeiro ano de vida de muitas empresas, 17% delas fecham por incoerência de propósito ou falta de administração. Não é capital de giro, não é infraestrutura tributária, é falta de adequação ao que se propôs. Então, muito cuidado. E não tem problema nenhum de mudar. Se você hoje está numa área de atuação e não sente mais aquele brilho no olho, aquela vontade de acordar cedo, 6:30 da manhã, 7, você está com problemas e dificuldades, mas feliz por continuar contribuindo, respira, faz um Ho'oponopono, pede iluminação, checa teus financeiros, conversa com teu advogado, com teu contador, muda o KNAI, muda os sócios, muda a estratégia e continua trabalhando. Não se puna. O mundo inteiro está mudando, por que você não tem o direito de mudar?
Às, Tudo é possível. às vezes a gente quer ser um salvador da pátria, né, Alexandre? E esse é um dos temas que eu É, conversei muito com a Lu Teruel. A Lu é uma querida, ela já mandou algumas mensagens para a gente no nosso grupo do WhatsApp, contando um que pouco aí das legal. experiências, dos relatos dela, como ela está vendo esse contexto da empresa. E a gente lá já mandamos mensagens, trazemos aí experiências de como ela pode ampliar um pouco a visão dela, ampliar um pouco a percepção diante desses contextos, de como é importante acolher os colaboradores, trazer eles para perto, para que a gente não sinta tanto peso do mundo nas nossas costas, a gente possa dividir É, isso com mais equilíbrio e ter mais colaboração, né, da empresa, que a empresa possa perdurar aí. O Alexandre, você falou de um assunto que me lembrou muito uma história, e aí a gente gosta de trazer referências. Ah, inclusive a Rafaela perguntou aqui de literatura sobre propósito. Tem dezenas, né, de uhum, literaturas. Eu gosto muito do Simon Sinek, que é Começando pelo Porquê. Tem o TED, tem livros de liderança. Tem 3 livros dele, incríveis, Simon Sinek, que fala sobre propósito. E aí o sim. Alexandre também pode O citar Círculo de alguns. Ouro. Isso, Círculo de Sim, Ouro. Simon Sinek, o Círculo de Ouro, que é o Círculo da Confiança. E tem uma outra que eu sou apaixonado. Procurem a TED de 2012 do Texas, que se chama Brené Brown, A Arte da Vulnerabilidade. É extraordinário. Quando você entende que você é humano, que você é falho e está em constante evolução, você se vulnerabiliza. Não é se colocar como vítima ou ter menos valia ou ser subserviente, não, é ter a humildade e entender que tudo é mutável e a vulnerabilidade acontece. E, Gabriel, tem uma coisa que eu queria chamar como uma bela atenção, o sentido para a vida, o pessoal está colocando aqui, que é o seguinte: nesse processo de mudança e de alinhamento de propósito, tem uma coisa que é muito importante, e eu posso falar hoje de cadeira porque eu atuo há 8 anos como consultor e há 25 anos no mercado profissional. Estou com 43 anos agora. É um recado que eu queria falar para todos os gerentes e gestores de RH. A responsabilidade de vocês é gigantesca. Gerente de RH, gestor de RH, procure profissionalizar-se no sentido de visão sistêmica. Procure leituras como Peter Senge, Rancharan da Quinta Disciplina. Procure processos de constelação organizacional. Procure entender de finanças. Procure entender um pouco de comunicação não violenta. Procure entender um pouco de perfil comportamental. Procure um pouco de psicologia positiva. E não só aquela área da empresa que trabalha com vale transporte e ticket refeição. DP, né? Eu Departamento vejo Pessoal. Exato. Eu vejo que hoje muitas pessoas que se dizem de RH, ao invés de ajudar, atrapalham a empresa. Hoje, abaixo do CEO e do CFO, que é o diretor financeiro, eu vejo como diretor de RH extremamente estratégico. Uma contratação errada por um diretor de RH pode falir uma empresa. Já uma contratação assertiva pode fazer um IPO na bolsa de valores de uma empresa. Então, você RH, que é psicólogo, terapeuta, coach executivo e trabalha com pessoas, entenda que pessoas são mutáveis e elas precisam de estímulo e continuidade de crescimento. Não seja tão punitivo. Sabe por quê, Gabriel? Eu tive algumas experiências extraordinárias com gestores de RH e outras que me fizeram refletir. Como a gente é uma empresa de consultoria e de performance, e a gente vê na prática como a constelação sistêmica ou o propósito é tão mal codificado, os gestores de RH, os diretores de RH, ao invés de participarem, se imbuírem, se colocarem abertos à mudança, não, eles se fecham em copas como se eles defendessem um reinado dos 7 reinos de copas, sabe-se de lá onde? Com medo da empregabilidade. Você, gestor de RH, tem um papel maravilhoso nas empresas. Sabe qual é? Tirar a alma de uma gaveta e vivenciá-las na prática. Ajude o colaborador de você que chega agora a brilhar os olhos todos os dias. Ajude aquele gestor que está cansado, sozinho e que é líder e não tem processos de liderança a entender um processo de feedback, de construção de parcerias. Saia da cadeira, RH. Ajude a sua empresa a ter alma novamente. Porque esse é um papel fundamental do RH.
E poucas pessoas falam isso. Então, eu acho que a gente tem uma missão. Você, principalmente, Gabriel, é um cara extremamente inteligente, focado em trazer essa vivência e com alma para as empresas. É muito importante que os RHs estejam atuantes nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social. As pessoas estão angustiadas, elas estão com picos hipertensivos, estão estressadas, porque elas estão sem o convívio humano. Nós somos mamíferos e seres simpáticos, nós precisamos de contato humano. Você que tem todos os dias contato com muitas pessoas e eu também, pela internet, pelo Skype ou pelos meios de comunicação, não é a mesma coisa do que um abraço, um sorriso, um afago, um olho no olho. E as empresas precisam disso para entenderem o seu propósito. Porque fica muito difícil tangibilizar alguma coisa que você não vê, que você não percebe. Você tem que ter uma fé acima de qualquer coisa. Então, RH, faça valer o nome Recursos Humanos, que inclusive mudou, tá, Gabriel? É DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. Eu torço para que a gente tenha um RH forte, potente, com vontade de mudar, porque senão vai ficar muito desafiador entender os processos de mudança apaticamente. Perfeito, Alexandre, perfeito. Teve uma live aqui com a Natália Quintela, que foi incrível, que eu sempre levei isso nas minhas facilitações, né? Inclusive eu tenho uma aula também no portal somente sobre isso, da importância da gente entender isso, né? Das referências. Então, quando a gente fala de RH, vamos olhar por novos olhos, né? Que não seja só recursos humanos, mas que seja as relações humanas. Que a gente possa trazer uma Perfeito, visão mais humanizada do ser humano. perfeito. E aí, é muito engraçado, Alexandre, porque eu participo de vários grupos de RH, e é incrível como ainda os analistas, as pessoas que estão nesse meio, elas querem fórmulas prontas, porque é como se fosse um Não script. existe. É, pela Uhum. mentalidade de recurso mecanicista, né? Essa é uma visão que a gente abre tanto aí na psicologia transpessoal. Querida Leide Rezende está aqui Exatamente. também. A gente fala tanto de abrir a nossa mentalidade, abrir a nossa realidade, e aí tem tantas pessoas ainda com um pensamento mais mecanicista, mais padrão de fábrica, querendo coisas prontas, e eu seguir um script. E aí eu participo de tantos grupos que as pessoas querem coisas prontas. Ah, me passa um formulário de pesquisa. Ah, Um como que vocês estão roteiro. fazendo isso para eu fazer aqui? Então, como que a gente abre uma mentalidade de nós criarmos algo novo, de sermos mais humanos, de sentir o contexto daquela empresa, aquela necessidade, criarmos uma solução nova. E aí, para isso, é preciso você sentir. É relacionamento, é relações humanas. Então, as empresas humanizadas, e tem movimentos lindíssimos ligados ao capitalismo consciente, que as empresas mais humanizadas do Brasil são empresas que estão falando de relações, empresas que estão olhando para o ser Perfeito. humano, que estão pensando nos valores, como que é esse vínculo, os valores organizacionais, valores pessoais, tudo que envolve conectar uma empresa, um propósito com as pessoas. Então, a importância do RH se abrir para isso. Perfeito que você trouxe essa abordagem, porque é um principal porta de entrada, talvez. E aí, ó, Elisa Sim. Guarido, querida, que também trabalha com RH, escreveu aqui, ó, super concordo sobre o RH, sair do burocrático. É a minha linha de trabalho que prego nas empresas que passo. Como disse Jung, quando tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Uma alma Perfeito. humana. É. E você me fez uma pergunta, eu vou tentar te responder com a experiência que eu tenho e com as trocas que a gente tem, que nós temos. Existem três ferramentas que são muito faladas e pouco utilizadas na essência. A primeira delas é a escuta ativa. Escute. Escute profundamente o seu colaborador. Perceba não só o que ele fala, mas como ele se comporta. Né? Eu não sei se você sabe, eu sou publicitário, mas eu comecei minha carreira com 16 anos cantando em corais em Petrópolis. Eu sou tenor lírico, com Ó, muita saudade de cantar. E com 18 anos eu entrei para uma carreira que eu sou apaixonado e levo até hoje. Eu sou ator formado. Eu trabalho com teatro, eu já fiz muitas peças de teatro. Teatro, Gabriel, é a pura essência da verdade através da interpretação das emoções. Quando você percebe o outro, você vê O Corpo Fala, do Pierre Will, que é um livro que eu sou apaixonado e recomendo.
Perceba como é que o outro se comporta na sua frente. Perceba qual é a entonação de voz. Perceba como é que é o movimento dos braços, o movimento corporal, a concordância de cabeça. Perceba se o discurso que ele fala é aderente com a prática corporal que ele tem. Escute o seu funcionário. Segundo, escute a sua liderança. A liderança é muitas das vezes cobrada por responsabilidades que ela não tem obrigação de saber. O líder não precisa saber tudo, ele tem que ser inspiracional e buscar o resultado. Né? Então, é importante você entender em que momento cada liderança sua está, não se ele é sênior, pleno ou júnior, é se ele é imaturo ou maduro como um líder, essencialmente para tratar com pessoas. Né? Essa é uma segunda dica, depois da empatia nas relações e da escutativa. Terceiro, Gabriel, feedback. O feedback é um presente, é uma ferramenta. Quando você recebe um presente que você não gosta, qual é a boa educação e o consenso? Muito obrigado, pega o presente e guarde para você. Vai receber um feedback, não retruque, não brigue, não questione, receba. Absorva esse feedback. Senão vira uma briga de egos, né? Exato. Então, perceba esse feedback. Quem ainda dá o feedback construtivo para você é porque, sem sombra de dúvida, acredita que você pode mais. Cuidado com a crítica. A crítica não leva a lugar nenhum, mas o feedback, sim. E aí é um feedback com um plano de ação. Né? O processo de coach executivo, que é o que eu executo e muitos outros bons profissionais fazem, é levar, Gabriel, de um ponto A ao ponto B, mas se não tiver o como fazer, fica muito difícil. Você sozinho não tem o ferramental, não tem o instrumental para entender. A mesma coisa a constelação sistêmica ou a constelação organizacional. Ah, Alexandre, mas essa coisa de energia, isso não faz muito sentido. Eu não sou astrólogo, eu sou mais pragmático. Parabéns. Estamos chegando na era de Aquário, um mundo completamente conectado e energeticamente em simbiose. Se você não permitir que a sua energia entenda a energia do próximo, como é que você vai aceitar o propósito dessa empresa? Como é que você vai trabalhar numa área, ou numa região, ou numa cidade que não tem nada a ver com a sua vida, com o que você acredita? Você casaria com uma pessoa que não tem nada a ver com você? Você almoçaria e jantaria com alguém que detesta você? Por que você está nessa empresa que não lhe diz mais nada? Sim. Ou por que você ainda é dono de uma empresa que não move o seu desejo de ir conquistar lugares e crescer? Mude. Mude. Então, eu acho que uma empresa com alma, uma empresa com propósito, é aquela que enxerga além. E é tão bacana, é tão bonito você ver colaboradores e empresários com um propósito, porque o contrário a gente já conhece. Empresas extremamente sufocadas, extremamente doentes e que gastam milhões em treinamentos motivacionais, andando em terra queimada e estourando balões coloridos. Não existe motivação. A palavra motivação, Gabriel, é um motivo para a ação. Se eu trabalho numa empresa com propósito, o propósito me motiva a ação todos os dias. Eu não preciso pagar palhaços de circo para motivar a minha equipe. Eu preciso ouvi-los. E isso é viver o propósito. A motivação intrínseca, né, Alexandre? Que vai mover as pessoas a lutarem por algo maior do que elas mesmas e encontrar do lado pessoas que também acreditam em algo e juntos elas podem Sim. construir algo gigante para as futuras gerações, pensando na transformação e impacto no mundo. Eu gosto sempre de perguntar, Alexandre, nas facilitações, diga-me. Eu pergunto para as pessoas, você está na empresa que você gostaria ou você está na empresa que deu? Né? A única que tinha no mercado, a única que me aceitou o meu currículo. Porque senão você vai perder o tempo da sua vida, você vai perder a sua energia, o seu talento, as suas habilidades. E aí, talvez, chegue algum momento que você fale, nossa, perdi tanto tempo aqui, eu poderia estar seguindo os meus sonhos, poderia estar fazendo outra coisa. Que a gente possa ter mais clareza. E esse é um dos assuntos da constelação organizacional. Quando eu vou fazer uma facilitação de constelação, é para a pessoa ver o que ela não está vendo, é ver o invisível, encontrar aí o propósito que ela ainda não enxergou, encontrar como que a empresa se relaciona com ela, como que ela consegue ver outras pessoas desse sistema e conseguir ter uma noção, uma consciência do que está acontecendo. Então, que a gente possa ter mais clareza
do nosso trabalho, dos nossos talentos a serviço de algo maior, principalmente como que a gente olha para propósito, olha para as palavras e a gente não imagine que é apenas algo subjetivo, algo do dicionário, algo que está em moda, estão falando muito desse assunto, mas que realmente eu sei o que significa para mim e eu não tenho dúvidas de que isso me move, que traz a minha motivação interna, que me conecta com uma empresa, com um sistema, com pessoas e que me faz levar os meus talentos adiante. Então, que a gente tenha mais consciência. Isso é espiritualidade, isso é trazer para a nossa mente, para o nosso dia a dia, certezas, trazer clareza do que nós estamos fazendo. Consciência, né, Alexandre? Eu gosto muito do que você fala sobre consciência, Gabriel, porque é algo que a gente não tem. Eu tenho 43 anos, então quando eu tinha meus 22, 23 anos, a galera vai falar, nossa, mas o Alexandre agora está no auge da sua vida, com a sua bela barba trabalhada, com a sua jaqueta de couro e está aqui dando lição de moral. Não, eu já errei muito trabalhando em empresas que não tinha nada a ver comigo, porque eu precisava pagar as contas, ponto. Simples assim, mas é um início, é um começar, é um start, né? O bacana é que a gente vai aprendendo, vai errando, vai subindo degrau por degrau, aprender vai o que não buscando fazer, seu lugar ao mundo, aprender o que não fazer, perceber a sua volta. A gente às vezes não percebe. Eu vejo isso com os meus alunos, eu vejo às vezes em processos de alinhamento, inclusive daqui a pouco eu vou sair para um alinhamento agora de carreira e de vida. Profissionais super bem-sucedidos, com um fator financeiro super bem resolvido, pais de família, chefes de família, esposas, filhos lindos. Sabe aquele comercial de manteiga perfeito? Suco de laranja, sucrilhos e uma fatia de queijo branco na mesa? A pessoa é assim. Quando você começa a entrar no alinhamento, você começa a perceber os papéis na constelação, as alternativas, os sabotadores, as crenças que foram criadas, o consenso comum, que não é comum, é uma percepção dela. A visão de todo, Gabriel, para a gente fechar a nossa live e te agradecer mais uma vez, ela é muito ampla. A gente está vivendo um mundo muito conturbado. A gente tem excesso de informação, mas a gente não consegue ter criticidade. E eu tenho uma palavra que é o seguinte, nós estamos numa geração com obesidade mental. Você tem muita coisa na cabeça, você tem muita coisa no Google, você tem muita informação, mas você não sabe para que usar. Exatamente. A pessoa é magrinha, mas ela está gorda no cérebro, ela está obesa, porque ela não tem o nível de criticidade. E quando a gente está nesse momento, o que a gente precisa fazer? Pausa, ouvir o coração, respirar, entender o seu lugar nesse planeta. A constelação ajuda muito. Um processo de coaching executivo, ele te leva de um lado A para um lado B conscientemente. Então a gente precisa desacelerar, deixar de procrastinar, porque eu só procrastino porque eu ganho alguma coisa em troca. Pode ser uma colherada de Nutella vendo televisão, um beijo da namorada, um filme, uma taça de vinho. E é por isso que eu procrastino, porque eu ganho. Ninguém vai procrastinar para ganhar dor e sofrimento. Sim. O que me faz não procrastinar? O propósito. Aquele propósito maior, né? E para quem está nos ouvindo, Alexandre, eu não achei o propósito ainda da minha carreira. Perceba o seguinte, a quem você gostaria de deixar um legado? É sua esposa? São seus filhos? Então é por eles que você começa a construir o teu propósito. Pensa na alegria do teu filho, da tua filha, quando ganha um presente de Natal, quando troca de carro, quando pode viajar para fora, ou às vezes um sanduíche em cima da mesa com um copo de refrigerante. Se isso vai deixá-los felizes, isso vai ser parte da construção do teu propósito. Você só redireciona e tenta fazer uma vida feliz. Não se cobre tanto, porque nós somos seres humanos e somos passíveis a falhas, mas é por isso que a gente está aqui hoje, né, Gabriel? Trocando ideias e fazendo com que as pessoas se despertem. E esse é o meu propósito. Ajudar é uma nova consciência corporativa. Exatamente. Que incrível, incrível, Alexandre. Você falou aí de temas que a gente poderia criar lives só sobre isso. Eu gosto muito do ganhos e perdas, né? Assim como você falou. Como que a gente olha, o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo. E como que vai ser aí o custo-benefício, talvez, de continuar fazendo a mesma coisa, sem ter mais clareza, sem encontrar uma direção. E aí, para a gente finalizar, eu gosto de dizer, Alexandre,
que tem tantas pessoas aí com dúvidas do seu próprio propósito. E uma coisa eu te garanto, quando você não tiver dúvida e tiver certeza, aí sim você vai ter uma grande mudança na sua vida. Que a gente não fique aí, lê a palavra propósito, nossa, será que eu tenho? Será que o meu está claro? E vai fazer pergunta para alguém e quer com uma validação externa, quer um viés de confirmação. Então, quando a gente fica buscando uma validação do externo, talvez a gente vai ficar nessa eterna busca. Mas quando nós temos aí um poder pessoal, um autoconhecimento, mais certezas da nossa vida, quando o propósito fica mais claro, aí sim as coisas começam realmente a acontecer. E eu incentivo a todas as pessoas a buscarem ter mais clareza sobre isso, como isso vai impactar a sua vida, na família, no trabalho. Isso vai mudar como um todo, aí, como um grande sistema que reflete, né, as nossas mudanças internas. Alexandre, adorei o nosso bate-papo, adorei o Eu que agradeço. temas aqui. A gente poderia passar horas e horas, assim como a gente passa às vezes. Eu quero convidar o pessoal, Alexandre, a participar do nosso grupo lá de WhatsApp, está sendo bem bacana. O Alexandre está lá também. Com certeza. Fizemos um encontro online semana passada, foi muito bacana, muito rica essa troca. E aí são pessoas, né, Alexandre, que estão buscando crescer juntos, evoluírem. E aí, como eu disse para o Alexandre também, o nosso grupo não é da empresa com alma, somos todos nós ali e esse grupo pertence a todos nós. Podemos compartilhar, ter pessoas para contribuir, para aprender, para trocar experiências e é nessa troca que a gente evolui e cresce. Cada vez mais agentes de transformação despertos, vamos juntos por uma mesma causa, né, Alexandre? Isso aí, eu queria te agradecer. Eu queria fazer um convite para quem está te seguindo e são os seus seguidores. Eu quero sortear de presente 3 sessões de alinhamento 100% online, 100% gratuitas para os 3 primeiros que colocarem agora ali, ó, hashtag eu quero. Quem colocar hashtag eu quero, depois você me passa, é de coração, é um presente para eles, uma sessão de alinhamento de coach executivo e carreira para buscar, além de outras coisas, o propósito que a gente tanto falou ao longo de 1 hora. Então, vocês que estão nos assistindo, quem colocar hashtag eu quero, a gente vai ter um prazer de estar trabalhando. É o meu presente, é a minha forma de ajudar a empresa com alma que tanto faz um trabalho lindo, com tanto carinho e com tanta dedicação para todos nós. Ó, já subiu mais de 3 ali, ó. Eu tirei um print aqui, ó, dos 3 primeiros. Manda para mim depois. É uma sessão 100% online que eu acredito é um divisor de águas para muita gente, principalmente nesse momento. E, meu querido, todo o sucesso do mundo, toda a felicidade para você, para tua esposa, para a empresa com alma. É um prazer estar junto com vocês. O que vocês precisarem é só mencionar aqui que vai ser um prazer estar com vocês. Querido, gratidão de coração pelo seu tempo, eu que agradeço, muito obrigado. Estar aqui compartilhando tanto com a gente. Obrigado a todos que participaram, que comentaram aqui, que estiveram conosco. Eu vou tirar mais um print aqui, Alexandre. Depois dos seus 3, eu também vou entrar em contato com eles e a gente conversa, bater um papo. Com certeza, alinhamento e direcionamento a gente pode ajudar as pessoas, né, Alexandre? Cada vez mais. Vai ser um prazer. Obrigado. Um abraço grande, empresa com alma, gente que segue. Gratidão, estamos juntos. Isso aí, um grande abraço. Fica com